Pessoal, eu quero agora falar sobre um outro assunto e trazer um pouquinho aqui sobre os julgamentos do 8 de janeiro e vou colocar para vocês um pouco dessa situação. Por quê? A continuação dos julgamentos do 8 de janeiro foi pautada de forma virtual. Então, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, colocou para que os outros réus que precisam ser julgados por conta dos atos sejam julgados num plenário virtual. E o que acontece quando há um julgamento no plenário virtual? Os ministros vão lá, apresentam seu voto de forma escrita, a defesa também precisa fazer a sua participação de forma escrita e houve uma manifestação da OAB pedindo que a continuação seja presencial. Eu vou colocar aqui no nosso telão uma parte dessa manifestação da OAB para que vocês possam entender quais são os argumentos apresentados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ela coloca principalmente o seguinte: vem respeitosamente apresentar pedido de reconsideração. Diante da relevância e excepcionalidade das ações penais em análise por essa corte, o julgamento presencial reveste-se de um valor inestimável em prestígio à garantia da ampla defesa, assegurando aos advogados a oportunidade de realizar sustentação oral em tempo real e, igualmente importante, possibilitando o esclarecimento de questões de fato oportunas e relevantes, bem como o uso da palavra pela ordem, pede então a Ordem dos Advogados do Brasil. Como é que vocês avaliam essa decisão que coloca o restante? Ou seja, trouxe os primeiros réus num julgamento presencial e aí teve toda aquela questão que nós acompanhamos com vários recados dados à sociedade e agora o restante num plenário virtual que recebe neste momento a crítica da OAB, em Gustavo Segré. Nós vimos, quando foi a primeira etapa desse julgamento, que os advogados, em grande parte, foram criticados por aproveitarem essa tribuna para fazer divulgações pessoais. Duvido que alguma das apresentações e os recursos apresentados vai mudar o voto do ministro, que já estava claramente definido. Então, me parece que se a Ordem dos Advogados do Brasil entendem que isso fere a ampla defesa, deveria ser reconsiderado. Mas não me parece que essa tribuna possa alterar o voto de nenhum dos ministros. Fábio Piperno, você acredita que a OAB tem a força para poder levar alguma reconsideração do Supremo Tribunal Federal em relação aos réus do 8 de janeiro? Tá, então vamos fazer uma distinção aí entre força e relevância. Por favor. Eu acho que ela não tem força, mas ela tem relevância por tudo que representa para fazer essa solicitação, sim. Primeiro, esse lote inicial ele tem 4 réus. Sim. Não faz muito sentido 3 serem julgados de um jeito, o último de outro. O próximo bloco, inclusive, deve começar a ser julgado na próxima terça-feira e por isso essa representação da OAB neste momento. Exatamente. Segundo aspecto, a sustentação oral. Por mais que talvez não seja suficiente para reverter algum voto que já esteja lá na cabeça do juiz, é também uma chance para que o país e até os outros advogados, porque como são vários processos, os advogados dos réus que vêm na sequência conheçam argumentos, saibam dos argumentos que podem ser usados na defesa e daqueles argumentos, inclusive, que foram utilizados e que não convenceram os ministros. Então, eu acho que tem sim que haver, que não gosta dessa ideia do plenário virtual. A OAB argumenta que os advogados na parte presencial podem apresentar os argumentos de uma maneira mais clara, mas o pedido de plenário virtual foi feito justamente pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, Alan Gani. Eu vou concordar com o Piperno, achei muito boa a fala dele, a gente distinguir o que é força e relevância. Eu acho muito importante a OAB, essas instituições independentes começarem a se manifestar a favor da ampla defesa, do princípio da ampla defesa, do contraditório. Veja que o julgamento presencial ele tem muito mais força, seja para a defesa ou seja porque a mídia vai estar muito mais presente e aí tem toda uma pressão, né? E essa pressão hoje que ministros do Supremo acabam sofrendo por setores da sociedade, por grandes juristas, agora até pela própria OAB, pelo Senado, que vem tomando medidas, querendo mais a bola para si, né, em matérias claramente do Congresso Nacional, tem um motivo. Isso porque o Supremo tem se comportado como um ator
político. Isso traz, evidentemente, críticas da sociedade. Inclusive, a gente sabe nos bastidores que ministros do Supremo também estão incomodados com isso. Então, acho que foi importante essa manifestação da OAB. O Luiz Felipe Dávila, o Conselho Federal da OAB diz que os julgamentos presenciais garantem a eficácia e a transparência dos julgamentos. Você concorda? Concordo plenamente. Aliás, estamos os 4 de acordo aqui. E diria mais uma coisa, veja que ironia nesse Estado de Direito em crise no Brasil. A OAB está lembrando o Supremo Tribunal Federal dos direitos que as pessoas que estão sendo defendidas têm, que é justamente o julgamento público e a argumentação, a arguição no Supremo Tribunal Federal. É inacreditável, gente, a que ponto chegamos. A OAB lembrando as suas excelências do direito fundamental garantido na cláusula pétrea da Constituição que precisa ser respeitado.